Ciências. Olá, jovem ouvinte. Eu sou Arthur Magalhães, professor de ciências, falando de Florianópolis, Santa Catarina. Hoje, continuaremos nossa conversa do episódio passado sobre genética e hereditariedade com a professora Andréa Marreiro. No episódio anterior, falamos um pouco sobre as bases da genética e onde ela inicia. A Andréa explicou de forma simplificada que a genética é uma ferramenta que busca responder a duas perguntas: qual é a história dos ancestrais de um indivíduo e qual história podemos esperar para as próximas gerações deste indivíduo. Falamos também sobre os primeiros trabalhos de hereditariedade, o marco da descrição da molécula de DNA em 1953, como o início formal dos estudos em genética, e a Andréa também contou um pouco da história do Gregor Mendel, conhecido como o pai da genética, que foi um monge agostiniano que só se tornou religioso para ter uma oportunidade de estudar. Outro ponto discutido foi a propensão genética para determinadas doenças e a influência do ambiente e dos hábitos de vida para a expressão de uma determinada característica. Se você não ouviu ainda a primeira parte dessa entrevista, recomendo fortemente que você acesse ela primeiro e depois volte para este episódio. E agora, você ouvirá a segunda parte dessa conversa, em que falaremos se características da personalidade são herdadas geneticamente, sobre a chamada epigenética, e a Andréa dará também uns recados finais para os ouvintes. Andréa, que bom ter você aqui de novo para a gente terminar a nossa conversa. Olá, Arthur. Muito bom estar de volta para a gente conversar um pouco mais sobre essas coisas que eu adoro e que tô torcendo para conseguir mostrar para as pessoas que é muito mais simples e mais presente na nossa vida do que a gente imagina. Bom, retomando aqui onde a gente tinha parado no episódio passado, a gente estava comentando sobre a influência do ambiente, né? Ou seja, o que está ao redor do DNA e que influencia aquilo que será expressado no organismo. Daí eu queria pensar um pouco aqui na questão do ensino, né? Afinal, a gente está aqui para falar de ensino também. Eu penso que, em geral, para nós professores de educação básica, é simples explicarmos que o gene é uma porção do DNA e esta porção do DNA vai codificar uma proteína e essa proteína vai expressar uma característica. É uma maneira simples, mas não incorreta de falar sobre genética para pessoas que não são da biologia, da medicina, né? Público geral. Mas qual que é o perigo de simplificar a genética desta forma? Penso que a gente pode acabar caindo naquela ideia de que eu herdei o gene do câncer, herdei o gene da calvície, então eu vou ter isso obrigatoriamente. Você é careca! Você sabe que eu não gosto de homem careca. Bom, a gente já sabe que não é bem assim que acontece, mas eu gostaria que você fizesse alguns comentários sobre esses temas e o ensino de genética. Bacana. Bom, primeiro, eu não trabalho com doenças humanas, porque eu trabalho com outra área, e eu falo muito para os meus alunos, a gente pode falar de muita coisa em genética sem falar de doença, mas parece que a gente foi meio que se acostumando, tem uma ideia assim de que você é bom na área se você sabe falar o nome de uma doença bem complicada, né? Se você sabe falar o nome de uma coisa, e isso não é verdadeiro. Então você pode falar muitas coisas de genética, que também são características que não dão prejuízo para o indivíduo. Uma dessas mudanças são as doenças, e isso se reflete talvez no nosso interesse mais diário, porque a gente tem algum prejuízo com ela. Mas a genética está em tudo, a genética está na forma como você... na quantidade de terceiro molar do siso que você tem, a genética está no tom mais grave ou mais agudo da sua voz, a genética está em como você coordena seus músculos. Por exemplo, você sabe nadar? Macacos, primatas não sabem nadar quando nascem, mas a gente aprende. Sabe aquela famosa, você sabe dobrar a língua? E todo mundo diz, isso é genético? Tem uma característica genética, mas vamos dizer que você não consegue dobrar a língua. E a língua é um músculo, tá bom? E você não consegue, aquilo te causou um trauma gigante quando você era criança, porque todo mundo dobrava menos você. O que você vai fazer? Você não vai tentar? Vai treinar até conseguir. Então veja, você tinha uma informação genética que você foi lá
e modificou aquela informação genética. Você não sabia nadar, mas você aprendeu a coordenar seus músculos para nadar. Para algumas pessoas isso é muito fácil, para algumas pessoas isso é muito difícil. E essa diferença é muito importante porque é onde você vê a famosa expressividade variável. Você tem maneiras diferentes de acontecer uma característica genética nas pessoas diferentes, porque nós não somos iguais. Nós temos muitas coisas que formam o nosso corpo, o nosso ambiente e tudo mais. O grande problema de simplificar essa herança é que, como a gente está falando, e aí por isso eu estava falando, você fala de doença, você vê doença nos livros, começamos a colocar uma ideia erradinha na nossa cabeça de que genética é doença e estar curado não é genética. Ou seja, colocamos uma imagem errada na nossa cabeça de que tem cura. E se tem cura, é doença. E se eu falo assim, tem cura para tal comportamento, mas tal comportamento não é doença. Então eu não tenho que procurar cura. Percebe? É disso que eu tô falando. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Quando você começa a se dar conta que é uma dimensão muito maior, de que você não pode simplesmente atribuir à genética, acho que aí começa a ficar legal. Você começa a pensar, eu tinha tudo pra... vou refazer a frase. Você começa a pensar, Mendel teve que ser religioso porque queria estudar. Ele teve que modificar toda a sua realidade. Capaz que ele, entre muitas pessoas no mundo, haveria muitas pessoas que poderiam ter encontrado ervilha genética, um monte de coisa, e não fizeram isso por outro motivo, não por falta de vontade, de capacidade, de determinação genética. Então, a determinação, a gente chama isso de determinismo, é você dizer, isto acontece por quê? Não podemos fazer isso. Nem em genética, nem em ecologia, nem em matemática, nem em nada. Isso não acontece porque coisas acontecem. E a partir do momento que essas coisas acontecem, a gente tem que dar um entendimento. É biológico, é ambiental, é tudo junto. E isso é muito importante. Você tocou num ponto que era uma questão que eu queria trazer também. Eu não sei se vai ser fácil falar sobre isso, mas você dá seus pulos aí que você é bom nisso. Aspectos de personalidade e comportamento podem ser atribuídos à herança genética? Eu posso dizer, por exemplo, que eu puxei a inteligência da minha mãe, puxei a impaciência do meu pai? Até que ponto isso faz sentido ou não faz? Faz sentido? Faz, um pouquinho faz, porque você tem algumas características, mas quem nunca se flagrou, vamos pensar assim, uma pessoa que tem, você vai rir do exemplo, mas eu vou falar de alguém que tem cachorro em casa. E você chega em casa e diz assim, nossa, ele faz igualzinho a mim. Não tem nada de genético nisso, certo? Então, eu tenho a impaciência da minha mãe, tenho mesmo. Será que eu não fui criada nesse ambiente de impaciência da minha mãe e eu me acostumei a ter isso como parâmetro? Ou eu recebi alguma coisa da minha mãe? Em genética, o melhor estudo para entender isso é estudar gêmeos e filhos adotados. Quando gêmeos são muito parecidos entre si, mesmo que estejam separados, é porque tem algum componente genético, ou seja, o sonho de geneticista é pegar gêmeos e separar e acompanhar na vida inteira, né? Não é ético, mas é o sonho de geneticista. Digamos que você tem irmãos gêmeos e dentro... Se um casal de geneticistas tiverem filhos gêmeos, então eles ganharam na loteria. Casal de geneticistas não tem filhos, tem caso e controle, né? Isso é importante. Então imagina, você tem dois gêmeos que são biologicamente iguais, criados em lugares diferentes e os dois têm a mesma doença. Vamos desconfiar aqui que tem alguma coisa genética. Mas se você tem duas crianças adotadas que são completamente diferentes biologicamente e as duas têm a mesma doença, é muito mais provável que seja alguma coisa do ambiente. Então essa comparação entre gêmeos adotados, ela não só em humanos, mas em outras espécies também, ela traz uma série de informações pra gente que se a gente pudesse colocar numa balança, a gente consegue hoje dizer, olha, tal característica, seja ela comportamental ou não, ela puxa mais para um lado que para o outro. Pelo que nós vimos até agora, é mais influenciada por aqui do que por ali. Seja ambiente, seja genética. E dessa maneira, você vai criando uma tabela, assim, tipo um campeonato brasileiro. Você vai criando uns pontos ali, algumas características vão para mais ou vão para menos.
Só que tem uma coisa, Arthur, que eu não posso não falar. Tem uma coisa importante que, assim, para cada uma ideia boa que um humano tem uns 4 humanos para usar aquela ideia de um jeito torto. Então esse é um dos grandes problemas, porque a ciência ela tem que ser pública. A gente fala das coisas de ciência, mas a gente não consegue controlar como as pessoas vão usar aquele resultado científico. E aí se criam os grandes problemas baseados em ciência com interpretações livres. André, acabei me lembrando uma coisa aqui que eu queria até ter falado antes, mas já que estamos falando aí da influência do ambiente, eu me lembrei disso porque eu tive aula disso com você na faculdade. Você foi dar uma aula especial sobre isso na disciplina de genética evolutiva, que é sobre a epigenética. Você poderia falar rapidamente sobre o que é a epigenética, qual que é a importância hoje nos estudos de hereditariedade, de genética, e se a epigenética pode ser considerada o tal do fator do ambiente? Epigenética é uma coisa impressionante, é uma área muito recente, e quando eu digo muito recente, não é porque eu já sou mais velha, mas para mim 15 anos ainda é recente, né? É uma área que há 15 anos está revolucionando. Aí, de novo, é que nem a teoria de seleção. Ninguém entendeu no começo, todo mundo achou que estava meio esquisito e agora todo mundo acha que tudo pode ser respondido com epigenética, né? A gente está fazendo isso. Epigenética significa que está fora da genética. Epigenética é uma informação que não está no DNA, mas que influencia o seu DNA. Então você tem aquela regiãozinha lá da etiqueta que a gente estava comentando. Eu e você, Arthur, a gente tem esse DNA, essa etiqueta idêntica. Digamos que é um post-it amarelo igualzinho para nós dois, ok? Mas a epigenética vai lá e segura uma delas. É como se fosse uma mãozinha que chega lá e segura e diz assim: ei, você não. Pare! Você não vai ser copiado, você não vai ser lido. Ou diz: você devia estar calado, mas pode ir. Então, nós dois temos a mesma informação genética, mas uma regulação, uma maneira de controlar isso, dizer vai ou não vai. Uma chave que liga e desliga. O que faz esse liga e desliga? Por exemplo, alimentação. Quando eu falei, a pessoa tinha tudo para ser alta, mas não se alimentou direito. Não se alimentou direito não muda o DNA dela, mas faz com que alguma informação de crescimento, de gordura, né, alguma coisa dessas não seja desenvolvida. E aí temos algumas histórias muito interessantes com a epigenética. Eu vou falar não só de humano, mas de outros animais. Por exemplo, existem alguns estudos mostrando um comportamento típico de roedores lamber a cria, tá? Então, quando eles nascem, as fêmeas lambem a cria. Tem uns estudos mostrando que se essa cria foi retirada da fêmea, aqueles filhotes vão ser muito mais agressivos e tem a ver com não ter sido lambido. Então, não é o ser lambido, mas é uma ativação da informação genética. Tem outros estudos falando em humanos, estudando pessoas, informação genética em pessoas que foram gestadas ou que nasceram durante a Segunda Guerra. Então, estudaram, principalmente, foi um estudo muito interessante feito na Holanda, foram lá e estudaram mulheres que estavam grávidas na época da Segunda Guerra, que tiveram aquele filho e depois tiveram outros filhos ou tiveram filhos antes. Elas não estavam em campos de isolamento, elas estavam com restrição de alimentos, estavam passando um momento difícil que é o chamado inverno da fome. Os estudos têm mostrado que essas pessoas que nasceram nesta época, elas têm muito mais propensão a ter câncer, a ter uma série de doenças que seus próprios irmãos não têm. Então, não tem como você dispensar um ambiente de uma característica dessa. Você está vendo que não foi um momento que a pessoa viveu, é algo que a sua mãe viveu e que marcou. A gente fala que imprimiu uma informação no DNA desta pessoa. É muito louco porque a gente percebe que apesar de a hereditariedade ser estudada há milhares de anos, a genética também já tem aí mais de 70 anos oficialmente, mas parece que a gente está muito no início. Tem muita coisa para entender, né? É como se a gente estivesse montando um quebra-cabeças e a gente começa pelas bordas e aí agora a gente está tentando preencher esse miolo, né? Nós estamos separando ali as pecinhas de cores diferentes, vendo o que se encaixa, onde se encaixa.
A gente trabalhou sozinho em cada uma das suas áreas e agora a gente está aprendendo que precisa olhar para o lado, precisa ir na sala do colega, precisa entender o que o pessoal da outra área está fazendo, porque a gente, na verdade, está fazendo as mesmas perguntas usando ferramentas diferentes. Isso vai ser o mais difícil para a ciência. E Andréa, para a gente terminar, eu queria que você primeiro deixasse uma dica para as professoras e para os professores que estão ouvindo esse episódio e de repente trabalham esses conteúdos com seus alunos, independente da idade, do nível de ensino, o que é essencial para explicar genética e hereditariedade? Ética. Ética é um dos aspectos mais importantes que nós precisamos entender para explicar. A ética é muito complexa, porque você constrói a ética com seus valores. Mas eu queria deixar, quando eu fiquei pensando o que eu ia falar, eu queria contar um exemplo que eu acho muito importante. Imagine você que eu chego no seu trabalho e pergunto assim: pessoal, quantas vezes vocês tomam banho por dia? E aí você vai pensar, caramba, não tomei banho ontem. Ela vai achar que eu sou suja. Ou você vai pensar, ontem aconteceu um negócio muito esquisito, eu acabei tomando 3 banhos. Ela vai achar que eu sou neurótica. Ou eu só tomo um banho, será que é muito ou é pouco? Por que você está falando isso, Andréa? Porque a gente não tem noção das perguntas que a gente faz em sala de aula como professores. Então, você chegar em sala de aula e falar, pessoal, quem aqui é do grupo A, do grupo B, do grupo AB? E você pedir para a pessoa levantar a mão e você perguntar, ou você chegar numa sala de aula, seguindo o livro didático e falar sobre uma doença genética, porque ela é azão, azinho, porque ela vai para cá, vai para lá. Não se esqueça que pode ter alguém na sua sala de aula que vive com isso na sua realidade. Não se esqueça que pode ter alguém na sua sala de aula que, para aquela pessoa, aquilo é um problema, seja comportamental, seja genético ou o que for. Então, tenha muito cuidado com a forma de falar. Use características que você pode desenvolver. Converse. Dos que estão aqui, quem gostaria de compartilhar a sua informação? Não coloque as pessoas... não esqueça que você está dando aula para pessoas e pessoas têm histórias. E essas histórias a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo em termos genéticos, em termos sociais, em o que for. Um exemplo muito brevemente, eu dou aula de genética forense. E é claro que eu ia falar sobre isso, Arthur, porque eu adoro, né? Uma vez eu levantei o assunto, imaginem vocês, aconteceu determinado caso, lembra aquele avião que caiu em São Paulo porque não conseguiu aterrissar? E começamos a falar disso no aspecto genético. E uma pessoa me levanta a mão e diz assim, professora, minha irmã estava nesse avião. E aí você pensa, eram vidas, eu tô aqui falando de técnica, eu tô falando de doença, eu tô falando de higiene e tem pessoas envolvidas. O meu cachorro teve essa doença e isso mexeu muito comigo. Ou eu não suporto ver aranhas, você não, por favor, não me mostre aranhas. Entende? Eu tô falando de várias coisas. Quando você for dar aula de genética, especificamente o recado da genética, não faça questão de colocar a foto mais horrorosa para mostrar uma doença. Aquilo pode impactar bastante. Você pode falar de muitas características sem precisar mostrar figuras que possam agredir. E você pode discutir muita genética no dia a dia, não necessariamente falando de doenças. Então não esqueça, seja sensível, tenha empatia por você, pelos seus alunos e pelas histórias que você não tem nem ideia do que pode estar acontecendo. Perfeito. E uma dica que você poderia deixar para os estudantes que ouvem esse podcast? Não sei se são muitos, não. Não sei quantos são, mas eu espero que pelo menos alguns. Mas deixa aí uma dica sobre genética, o que fazer para aprender melhor genética, ou uma recomendação de um livro, de um vídeo. A minha dica mais importante, eu falo muito para as minhas filhas, todo mundo tem direito a fazer uma pergunta boba por dia. Então não tenha medo de fazer uma pergunta boba, porque não é boba. Quando você estiver estudando genética, esqueça todos os nomes, tente entender o que está por trás daquele procedimento. Não fique tentando decorar nomes, tente entender. E se não entendeu, não está fazendo sentido, peça para voltar. Tente explicar para você, para um colega seu. Eu comecei falando que a gente tem mania de dar muito nome para as coisas e às vezes a gente está falando das mesmas coisas. Então, a genética é simples, a biologia é simples. Estamos falando de organismos vivos. Tente entender primeiro os aspectos simples
para depois ir adicionando as complexidades. Se eu puder dar uma dica, assista sempre vídeos confiáveis. Existem muitos canais, e aí eu vou recomendar alguns podcasts que eu estou ouvindo, acompanhando e adorando, né, Arthur? Ciências. E alguns canais como os TED ou canais vinculados a instituições. Tem muita coisa na internet, muita coisa. Mas muita coisa que não precisa, não é uma boa informação. Não merecem nossa audiência, né? Não merece nossa banda larga, exatamente. Mas tem muita coisa bacana que você pode olhar. Só para todo mundo, a dica para todo mundo: fontes, confira a fonte o tempo inteiro. E isso talvez é um dos aspectos éticos mais importantes. Quem está falando? Posso confiar? Posso replicar? Posso acreditar? Não tem acreditar em ciência, mas faz sentido o que essa pessoa está falando? Então, conferir a fonte eu acho que nunca foi tão importante como agora. Maravilha. Andréia, que prazer ter essa conversa com você, muito legal. É legal que a gente pode se aproximar mesmo estando distantes, né? Porque eu acho sempre fantástico ouvir você falar. Gosto muito mesmo. Muito obrigado pela sua participação. Espero poder contar com sua participação mais vezes, porque faltou a gente falar um monte de coisa. Faltou falar de genética de populações, faltou falar um pouquinho mais de evolução, que a gente gosta, né? Faltou falar sobre o seu trabalho. Então a gente pode falar muito ainda sobre genética aqui no Ouvir Ciências, né? Isso aqui foi só uma introduçãozinha para deixar todo mundo querendo mais. E quem quiser ouvir mais, Andréia, quem quiser que ela volte, deixa aí nos comentários, nas redes sociais, que de repente ela acaba voltando, né? Andréia, pode se despedir aí, deixar o seu tchau. Obrigada, Arthur. Eu normalmente diria, pessoal, a universidade está sempre aberta para vocês, nos visitem, perguntem. Infelizmente, nós não estamos abertos ao público agora nesse momento especial, mas a universidade está sempre aberta. Seja por e-mail, seja pelos nossos sites. Não existe ciência se a gente não puder compartilhar. Não tem graça nenhuma fazer isso se a gente não puder contar para as pessoas, se a gente não puder dividir. Então procurem, perguntem, vão atrás. É público, feito para o público. Até mais então, Andréia. Tchau. Tchau. Este foi mais um episódio do Ouvir Ciências, um programa de podcast voltado para ensino e divulgação científica na educação básica. Lembrando que essa é a segunda parte de uma entrevista que começou no episódio passado. Se você não ouviu, não deixe de conferir. Eu sou Arthur Magalhães e nos vemos no próximo episódio. Até mais, jovem!